Existe uma sabedoria que confunde os sábios, que deixa intelectuais perplexos, que desafia universidades inteiras, que faz filósofos questionarem suas conclusões. Uma sabedoria tão superior que parece loucura, tão profunda que parece superficial, tão poderosa que parece fraca, tão verdadeira que parece falsa. 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo não estava apenas comunicando informação, estava transmitindo uma categoria completamente diferente de conhecimento. Uma sabedoria que não vem de universidades, que não é produzida por laboratórios, que não é descoberta por pesquisas, é ensinada pelo Espírito Santo. O mundo tem suas próprias formas de sabedoria. Filosofia que impressiona mentes, ciência que explica fenômenos, psicologia que analisa comportamentos, sociologia que estuda sociedades. Mas há uma sabedoria que transcende tudo isso, que opera em dimensões que a mente natural não consegue acessar, que resolve problemas que a inteligência humana não consegue solucionar, que revela verdades que a pesquisa científica jamais descobriria. E essa sabedoria está disponível para cristãos espirituais. O problema é que a igreja moderna perdeu acesso a essa sabedoria. Substituiu revelação espiritual por educação secular. Trocou iluminação divina por informação humana. Escolheu diplomas terrestres em lugar de revelação celestial. Resultado: uma igreja que soa igual ao mundo, que pensa como o mundo, que resolve problemas como o mundo, que oferece as mesmas soluções que o mundo oferece. Mas Paulo operava em sabedoria que o mundo não conseguia compreender. Suas soluções pareciam absurdas para mentes naturais. Suas estratégias contradiziam a lógica humana. Seus métodos desafiavam o senso comum e funcionavam. Transformavam vidas que terapias não conseguiam transformar. Resolviam conflitos que diplomacia não conseguia resolver. Curavam feridas que medicina não conseguia curar. Libertavam pessoas que filosofia não conseguia libertar. Hoje você descobrirá 7 aspectos dessa sabedoria sobrenatural. 7 características que a tornam incompreensível para o mundo. 7 qualidades que a fazem superior a toda a sabedoria humana. Prepare-se para ter sua mente renovada, para descobrir uma forma de pensar completamente nova, para acessar conhecimento que universities não ensinam, para operar em sabedoria que o mundo não consegue entender. Você está pronto para pensar como Deus pensa? O primeiro aspecto da sabedoria que o mundo não consegue entender está na fonte, com as que o Espírito Santo ensina. Enquanto o mundo busca conhecimento através de pesquisa, experimentação e análise, a sabedoria espiritual vem através de revelação direta do Espírito Santo. O mundo acredita que toda verdade deve ser descoberta através de métodos científicos, observação, hipóteses, testes, conclusões. Se algo não pode ser provado em laboratório, não é considerado válido. Se não pode ser medido, pesado, analisado, é rejeitado como irrelevante. Mas a sabedoria espiritual opera em dimensão completamente diferente. Não precisa ser descoberta porque já foi revelada. Não precisa ser testada porque já foi validada por Deus. Não precisa ser provada porque vem daquele que é a própria verdade. Porque as minhas cogitações não são as vossas cogitações, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, em Isaías 55:8. Deus pensa diferentemente de nós, e seus pensamentos são acessíveis através de revelação, não de dedução. O mundo fica perplexo quando cristãos tomam decisões baseados em orientação divina, quando escolhem caminhos que contradizem análises financeiras, quando fazem investimentos que desafiam projeções econômicas,
quando adotam estratégias que vão contra pesquisas de mercado, e ficam ainda mais confusos quando essas decisões irracionais produzem resultados extraordinários, quando orientação divina supera planejamento humano, quando revelação espiritual é mais precisa que análise científica. Por que a revelação é superior à pesquisa? Primeiro, porque vem de perspectiva eterna, não temporal. Deus vê o fim desde o princípio. Conhece fatores que humanos nem imaginam. Antecipa desenvolvimentos que pesquisadores não preveem. Segundo, porque transcende limitações humanas. Pesquisa humana é limitada por conhecimento atual, recursos disponíveis, tempo de investigação. Revelação divina não tem essas restrições. Terceiro, porque inclui dimensões espirituais invisíveis. Pesquisa científica só considera fatores materiais. Revelação espiritual considera realidades que olhos não veem e instrumentos não detectam. A sabedoria revelada não nega valor da pesquisa, mas a subordina à revelação. Usa conhecimento humano como ferramenta, não como fonte primária. Trata a informação científica como complemento, não como fundamento. Jesus demonstrou essa sabedoria constantemente. Suas parábolas revelavam verdades que nenhuma universidade da época ensinava. Seus métodos de cura contradiziam conhecimento médico disponível. Suas estratégias ministeriais desafiavam sabedoria convencional. Paulo operava nessa mesma sabedoria. Suas cartas contêm insights sobre psicologia humana que anteciparam descobertas modernas por séculos. Seus conselhos sobre relacionamentos superam terapias contemporâneas. Suas estratégias de plantação de igrejas são estudadas até hoje. Como acessar sabedoria revelada? Primeiro, desenvolva relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Ele é o revelador oficial da Trindade. Sem intimidade com ele, não há revelação consistente. Segundo, estude as Escrituras profundamente. A revelação escrita é fundamento para a revelação pessoal. Deus não revela coisas que contradizem sua palavra. Terceiro, pratique dependência de orientação divina em decisões pequenas. Desenvolva sensibilidade para a voz de Deus através de exercícios em situações menores. Quarto, tenha coragem para agir baseado em revelação, mesmo quando contradiz sabedoria humana. Fé é pré-requisito para a operação em sabedoria sobrenatural. O mundo nunca entenderá como cristãos podem tomar decisões sábias sem análises extensivas. Como podem ter certeza sem pesquisas conclusivas. Como podem ser bem-sucedidos sem planejamento detalhado. Porque opera em sabedoria que vem de fonte que o mundo não reconhece. Revelação direta do Espírito Santo. A primeira característica da sabedoria que o mundo não entende é sua fonte sobrenatural. O segundo aspecto da sabedoria que o mundo não consegue entender está no método, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Enquanto o mundo compara apenas realidades físicas entre si, a sabedoria espiritual opera comparando realidades invisíveis com outras realidades invisíveis. O mundo só consegue analisar o que pode ver, tocar, medir. Compara dados financeiros, estatísticas sociais, resultados científicos. Usa apenas critérios materiais para avaliar situações. E fica completamente perdido quando precisa lidar com dimensões espirituais. Mas a sabedoria espiritual opera em nível completamente diferente. Compara princípios eternos entre si. Avalia situações segundo valores celestiais. Mede sucesso por padrões divinos. E isso produz conclusões que o mundo considera absurdas, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo não estava misturando espiritual com natural. Estava operando exclusivamente em dimensão espiritual, usando apenas referências espirituais
para compreender realidades espirituais. É como usar linguagem que o mundo não fala, critérios que o mundo não conhece, valores que o mundo não compartilha. Por isso, suas conclusões soam estranhas para mentes naturais. Por exemplo, o mundo compara sucesso ministerial por números, tamanho da igreja, orçamento, alcance mediático. A sabedoria espiritual compara sucesso por transformação de vidas, profundidade de discipulado, impacto eterno. O mundo avalia relacionamentos por compatibilidade emocional, estabilidade financeira, atração física. A sabedoria espiritual avalia por união espiritual, propósito comum no reino, crescimento mútuo em santidade. O mundo mede prosperidade por acúmulo de bens, status social, segurança material. A sabedoria espiritual mede por generosidade, impacto no reino, tesouro celestial acumulado. Essas comparações espirituais produzem decisões que o mundo não consegue compreender. Por que alguém escolheria trabalho com menor salário, mas maior propósito? Por que priorizaria tempo com Deus sobre entretenimento? Por que investiria em eternidade em vez de apenas em aposentadoria? A sabedoria espiritual opera com um sistema de valores completamente diferente, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em 1 Coríntios 1:25. Jesus demonstrou essa sabedoria constantemente. Quando os discípulos discutiram sobre quem seria maior, ele trouxe uma criança e disse que grandeza no reino se mede por humildade. Comparação espiritual que inverteu completamente valores mundanos. Quando Pedro repreendeu Jesus por falar sobre crucificação, Jesus respondeu: porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em Mateus 16:23. Pedro estava usando comparações humanas para avaliar propósitos divinos. Como desenvolver capacidade de comparação espiritual? Primeiro, estude princípios bíblicos até que se tornem sua forma natural de pensar. Quando princípios espirituais dominam sua mente, você automaticamente avalia situações segundo critérios celestiais. Segundo, pratique avaliação espiritual em situações cotidianas. Em vez de perguntar apenas o que é conveniente, pergunte o que honra a Deus. Em vez de o que é lucrativo, pergunte o que tem valor eterno. Terceiro, desenvolva discernimento espiritual através de intimidade com o Espírito Santo. Ele ensina como distinguir entre valores temporais e eternos, entre prioridades humanas e divinas. Quarto, cerque-se de pessoas que também operam em sabedoria espiritual. O ferro afia o ferro, em Provérbios 27:17. Convivência com pessoas espirituais desenvolve sua capacidade de comparação espiritual. Quando você domina a arte de comparar coisas espirituais com espirituais, suas decisões começam a confundir o mundo. Suas prioridades parecem invertidas para mentes naturais. Suas escolhas desafiam lógica humana, mas produzem resultados que a sabedoria humana não consegue gerar. Paz que excede entendimento, alegria independente de circunstâncias, sucesso que transcende medidas materiais. A segunda característica da sabedoria que o mundo não entende é seu método de comparação exclusivamente espiritual. O terceiro aspecto da sabedoria, que o mundo não consegue entender, está em sua natureza paradoxal. Enquanto a lógica humana busca consistência linear, a sabedoria espiritual opera em paradoxos que desafiam a razão natural. Paulo exemplifica isso ao longo de 1 Coríntios 2, com contradições aparentes que revelam verdades profundas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, em 1 Coríntios 1:27. A sabedoria de Deus frequentemente funciona de forma oposta à expectativa humana. O que parece ilógico para mentes naturais
é perfeitamente coerente na economia divina. Os paradoxos da sabedoria espiritual confundem o mundo porque violam princípios básicos da lógica humana. Como pode alguém ganhar perdendo? Como pode ser forte sendo fraco? Como pode liderar servindo? Como pode viver morrendo? Mas esses paradoxos não são contradições reais. São verdades que operam em dimensões superiores à compreensão natural, como luz que é simultaneamente onda e partícula, paradoxo aparente que revela a realidade mais complexa que nossos modelos mentais. Jesus ensinou exclusivamente através de paradoxos. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á, em Mateus 16:25. Para o mundo, isso é nonsense. Para a sabedoria espiritual, é verdade fundamental. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, em Mateus 20:16. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, em Mateus 5:3. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios 12:9. Cada declaração de Jesus continha paradoxos que revolucionaram valores estabelecidos e funcionavam. Pessoas que aplicavam esses princípios paradoxais experimentavam transformação que lógica humana não conseguia produzir. Paulo operava nessa mesma sabedoria paradoxal. Quando sou fraco, então sou forte, em 2 Coríntios 12:10. Como nada tendo e contudo possuindo tudo, em 2 Coríntios 6:10. Como entristecidos, mas sempre alegres, em 2 Coríntios 6:10. Por que a sabedoria espiritual opera em paradoxos? Primeiro, porque reflete a natureza de Deus que transcende limitações humanas. Deus é simultaneamente 3 e 1, infinito e pessoal, justo e misericordioso. Paradoxos aparentes que revelam complexidade divina. Segundo, porque desafia o orgulho intelectual humano, força, humildade mental, impede que sabedoria humana se torne suficiente, mantém dependência de revelação divina. Terceiro, porque produz resultados que métodos lineares não conseguem gerar. Paradoxos espirituais acessam poder que lógica humana não pode alcançar. Como operar em sabedoria paradoxal? Primeiro, aceite que nem toda verdade divina será imediatamente compreensível para sua mente natural. Alguns princípios requerem experiência para serem entendidos. Segundo, pratique obediência a orientações divinas, mesmo quando contradizem sua lógica. Fé frequentemente significa agir baseado em verdades que ainda não compreende completamente. Terceiro, estude os paradoxos de Jesus até que se tornem familiares. Quanto mais você medita neles, mais começam a fazer sentido espiritual. Quarto, observe resultados práticos de aplicar princípios paradoxais. Experiência validará verdades que razão questiona. O mundo fica perdido quando vê cristãos operando em paradoxos espirituais. Como podem ser felizes em sofrimento? Como podem ter paz em tempestades? Como podem ser generosos na escassez? Como podem ser corajosos no perigo? Porque operam em sabedoria que transcende lógica humana, que acessa poder sobrenatural através de princípios que parecem contraditórios para mentes naturais. Quando você domina a sabedoria paradoxal, sua vida se torna testemunho poderoso. Suas respostas a crises confundem observadores. Sua pície em caos desafia explicações naturais. A terceira característica da sabedoria, que o mundo não entende, é sua natureza paradoxal, que desafia a lógica linear. O quarto aspecto da sabedoria, que o mundo não consegue entender, está no processo de aprendizagem, com as que o Espírito Santo ensina. Enquanto sabedoria humana é adquirida através de educação formal, sabedoria espiritual é impartida sobrenaturalmente pelo próprio Espírito de Deus. O mundo confia exclusivamente em sistemas educacionais humanos, universidades, seminários,
cursos, livros, professores. Acredita que todo conhecimento válido deve passar por esses canais, que certificação acadêmica é pré-requisito para credibilidade. Mas a sabedoria espiritual transcende completamente esses sistemas. É ensinada diretamente por Deus. Não requer diplomas para ser validada. Não depende de instituições para ser autorizada. Não precisa de aprovação humana para ser autêntica. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, em 1 João 2,20. Todo cristão tem acesso direto ao ensino do Espírito Santo. Não é privilégio de elite educada. É direito de nascimento espiritual. Jesus demonstrou isso claramente. E todos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, em Lucas 4,32. Autoridade que não vinha de certificação rabínica, mas de unção divina. Os líderes religiosos ficaram perplexos. Como sabe este letras, não tendo aprendido? Em João 7,15. Jesus não frequentou suas escolas, mas possuía sabedoria que superava toda a educação formal deles. Paulo operava nessa mesma sabedoria sobrenatural, porque nem eu o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, em Gálatas 1,12. Seu conhecimento teológico profundo não veio de seminário, mas de revelação direta. Como o Espírito Santo ensina? Primeiro, através de iluminação durante leitura bíblica. Ele torna passagens familiares repentinamente vivas, relevantes, aplicáveis. Revela camadas de significado que você nunca percebeu. Segundo, através de insights súbitos durante oração ou meditação. Compreensões que caem em sua mente sem esforço intelectual. Soluções para problemas que surgem como revelação, não como dedução. Terceiro, através de aplicação prática de princípios espirituais. Quando você obedece orientações divinas, compreende verdades que não são acessíveis através de estudo teórico. Se você reconhece que tem dependido mais de educação humana que de ensino direto do Espírito Santo, se sente que sua sabedoria é mais acadêmica que revelacional, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde exploramos sabedoria que o mundo não consegue entender. Ative o sininho para cada revelação sobrenatural. E deixe nos comentários: quero ser ensinado pelo Espírito Santo. O ensino sobrenatural produz resultados que a educação formal não consegue gerar. Primeiro, convicção interna inabalável. Quando o Espírito ensina, você sabe que sabe, mesmo quando não consegue explicar completamente. Segundo, aplicação prática imediata. Sabedoria espiritual sempre vem com capacidade de implementação. Não é conhecimento teórico, mas orientação prática. Terceiro, autoridade espiritual autêntica. Pessoas reconhecem quando você fala com sabedoria que vem de Deus, não de livros. Há peso espiritual em suas palavras. Quarto, relevância universal. Princípios que o Espírito ensina são aplicáveis em qualquer cultura, época, circunstância. Transcendem limitações temporais e geográficas. O mundo não consegue entender como alguns cristãos podem ter sabedoria profunda sem educação formal extensiva, como podem resolver problemas complexos sem análises detalhadas, como podem orientar pessoas sem treinamento psicológico, porque são ensinados por professor que conhece todas as situações, que compreende todas as pessoas, que vê todas as possibilidades, que tem acesso a toda informação relevante. Isso não significa que educação formal é desnecessária. Significa que é subordinada ao ensino espiritual. Pode ser útil, mas não é essencial. Pode complementar revelação, mas não pode substituí-la. Quando você reconhece o Espírito Santo como seu professor principal, revolução acontece em sua vida intelectual. Você para de depender exclusivamente de fontes humanas.
desenvolve capacidade de receber ensino direto de Deus. A quarta característica da sabedoria, que o mundo não entende, é seu método sobrenatural de aprendizagem. O quinto aspecto da sabedoria, que o mundo não consegue entender, está em seu poder transformativo. Paulo contrastou isso em 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabedoria humana apenas convence mentes. Sabedoria espiritual transforma vidas. O mundo acredita que mudança acontece através de educação, terapia, técnicas psicológicas, programas sociais. Informação correta, mais ambiente adequado, supostamente produzem transformação. Mas milhões de pessoas instruídas permanecem vazias, deprimidas, viciadas, destrutivas. A sabedoria espiritual opera diferentemente. Não apenas informa, transforma. Não apenas esclarece, liberta. Não apenas educa, regenera. Carrega poder sobrenatural que produz mudanças que conhecimento humano não consegue gerar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em 1 Coríntios 2:5. Paulo queria que conversões fossem baseadas em demonstração de poder divino, não apenas em argumentação humana persuasiva. A diferença é radical. Sabedoria humana pode mudar comportamento temporariamente através de motivação, intimidação ou manipulação. Sabedoria espiritual muda coração permanentemente através de regeneração sobrenatural. Jesus demonstrou isso constantemente. Suas palavras não apenas ensinavam, curavam, não apenas informavam, libertavam, não apenas esclareciam, transformavam. Nunca homem falou como este homem, em João 7,46, porque suas palavras carregavam poder criativo. Paulo experimentou essa transformação pessoalmente. No caminho para Damasco, não foi convencido por argumentação lógica. Foi transformado por encontro sobrenatural. Sabedoria espiritual que mudou o perseguidor em apóstolo instantaneamente. Como sabedoria espiritual produz transformação? Primeiro, através de revelação que expõe verdades ocultas sobre identidade, propósito, destino. Conhecimento que liberta da prisão de mentiras sobre si mesmo. Segundo, através de poder que quebra cadeias espirituais. Vícios, traumas, medos, amarguras que resistem a terapias são quebrados por sabedoria acompanhada de poder sobrenatural. Terceiro, através de esperança que restaura a visão de futuro. Pessoas desesperadas encontram razão para viver quando compreendem propósitos eternos que nenhuma filosofia humana oferece. Quarto, através de amor que cura feridas relacionais. Sabedoria espiritual ensina perdão, reconciliação, restauração de formas que psicologia humana considera impossíveis. O mundo fica perplexo quando vê transformações genuínas produzidas por sabedoria espiritual. Viciados em drogas que são libertos instantaneamente através de oração. Casamentos destruídos que são restaurados através de princípios bíblicos. Pessoas suicidas que encontram propósito através de revelação sobre destino eterno. Essas transformações desafiam explicações naturais, contradizem estatísticas médicas, superam prognósticos psicológicos e acontecem regularmente quando sabedoria espiritual é aplicada com fé. Por que sabedoria espiritual tem poder transformativo? Primeiro, porque vem de Deus que é Criador. Palavras que criaram o universo têm poder para recriar vidas humanas. Segundo, porque opera na dimensão espiritual onde mudanças reais acontecem. Transformação genuína é assunto do espírito, não apenas da mente ou comportamento. Terceiro, porque está conectada com propósitos eternos. Quando pessoa compreende seu lugar no plano divino, motivação para a mudança se torna irresistível.
Quarto, porque é acompanhada pela graça divina. Não apenas revela o que deve ser feito, mas fornece poder sobrenatural para fazer. Como acessar poder transformativo da sabedoria espiritual? Primeiro, aplique princípios bíblicos com expectativa de resultados sobrenaturais. Não os trate apenas como bons conselhos, mas como poder de Deus. Segundo, combine sabedoria com oração. Peça que Deus confirme sua verdade com demonstração de poder. Espere que conhecimento espiritual produza mudanças práticas. Terceiro, testemunhe sobre transformações que experimenta. Quando compartilha como sabedoria espiritual mudou sua vida, outras pessoas são impactadas pelo mesmo poder. Quando você opera em sabedoria, que transforma pelo poder, sua vida se torna laboratório de milagres. Problemas que pareciam insolúveis encontram soluções sobrenaturais. Feridas que pareciam incuráveis são sanadas. A quinta característica da sabedoria, que o mundo não entende, é seu poder transformativo sobrenatural. O sexto aspecto da sabedoria, que o mundo não consegue entender, está em sua seletividade. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo. A sabedoria espiritual não é democraticamente acessível a todos. O mundo moderno insiste na democratização de todo o conhecimento. Acredita que toda informação deve estar disponível para todos, que não deve haver hierarquias intelectuais, que conhecimento é direito universal, mas a sabedoria espiritual opera com critérios completamente diferentes. É seletiva, reservada para aqueles que se qualificam espiritualmente, disponível apenas para os que são espirituais. Não compreende, não pode entendê-las. Paulo não disse que é difícil para carnais compreenderem verdades espirituais. Disse que é impossível. A barreira intransponível entre mentalidade natural e realidade espiritual. Isso ofende sensibilidades democráticas modernas. A ideia de que alguns têm acesso a conhecimento que outros não podem ter. Que existem níveis de revelação baseados em maturidade espiritual. Que sabedoria verdadeira tem pré-requisitos. Mas Jesus operava nesta mesma seletividade. A vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Em Mateus 13:11. Revelações profundas eram compartilhadas apenas com discípulos, não com multidões. Paulo distinguia claramente entre diferentes públicos. Leite vos dei, e não carne, porque ainda não podíeis. Em 1 Coríntios 3:2. Diferentes níveis de maturidade espiritual requerem diferentes níveis de revelação. Por que sabedoria espiritual é seletiva? Primeiro, porque requer capacidade espiritual específica. Assim como criança não pode entender cálculo avançado, carnais não podem compreender verdades espirituais profundas. Segundo, porque informação espiritual mal interpretada pode ser perigosa. Verdades espirituais distorcidas por mentes carnais produzem heresias, fanatismo, destruição. Terceiro, porque revela o valor de crescimento espiritual. Se toda revelação fosse igualmente acessível, não haveria incentivo para a maturidade. Seletividade motiva desenvolvimento. Quarto, porque protege santidade divina. Nem todos estão preparados para a intimidade com Deus. Acesso progressivo preserva reverência e respeito. Como qualificar-se para a sabedoria espiritual seletiva? Primeiro, desenvolva espiritualidade autêntica. Não religiosidade externa, mas vida espiritual genuína. Relacionamento real com Deus através do Espírito Santo. Segundo, demonstre fidelidade com revelações básicas. Deus não confia segredos avançados para quem negligencia verdades fundamentais. Obediência em pequenas coisas
qualifica para revelações maiores. Terceiro, cultive humildade espiritual. Orgulho intelectual bloqueia acesso à sabedoria espiritual. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em Tiago 4:6. Quarto, invista tempo em busca genuína. Sabedoria espiritual não é distribuída casualmente. É revelada para aqueles que a procuram diligentemente. A seletividade da sabedoria espiritual explica por que muitos intelectuais rejeitam o cristianismo. Não conseguem entender como pessoas simples podem ter insights que eruditos não possuem. Como conhecimento profundo pode ser acessível para quem não frequentou universidades, porque operam em critérios que o mundo não reconhece. Maturidade espiritual, não educação formal. Relacionamento com Deus, não diplomas acadêmicos. Humildade genuína, não arrogância intelectual. Jesus agradeceu ao Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, em Mateus 11:25. Sabedoria espiritual transcende e frequentemente contradiz sabedoria humana. Quando você se qualifica para a sabedoria espiritual seletiva, acessa conhecimento que universidades não ensinam. Compreende mistérios que filósofos não decifram. Resolve problemas que experts não conseguem solucionar. Mas também assume responsabilidade. Conhecimento espiritual vem com prestação de contas. A quem muito foi dado, muito será exigido. Em Lucas 12:48. A sexta característica da sabedoria que o mundo não entende é sua natureza seletiva baseada em qualificação espiritual. O sétimo e último aspecto da sabedoria que o mundo não consegue entender está em sua natureza eterna. Enquanto sabedoria humana se torna obsoleta, sabedoria espiritual permanece relevante para sempre. Paulo fundamenta isso em 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A sabedoria espiritual foi ordenada antes dos séculos. Não foi desenvolvida em resposta a circunstâncias temporais. Foi planejada na eternidade para operar em qualquer época, cultura, situação. É transhistórica, transcultural, transcircunstancial. O mundo produz sabedoria datada. Teorias que parecem brilhantes em uma geração são descartadas na próxima. Filosofias que dominam séculos se tornam irrelevantes. Estratégias que funcionam em uma cultura falham em outras. Mas sabedoria espiritual transcende essas limitações. Princípios que Jesus ensinou há 2000 anos continuam transformando vidas hoje. Verdades que Paulo revelou permanecem aplicáveis em culturas contemporâneas. Estratégias bíblicas funcionam tanto em sociedades primitivas quanto em civilizações avançadas. Para nossa glória, a sabedoria espiritual foi planejada especificamente para benefício eterno dos filhos de Deus. Não é conhecimento abstrato, mas revelação prática destinada a produzir glória eterna para aqueles que a aplicam. Jesus demonstrou a eternidade desta sabedoria. Suas parábolas continuam relevantes em qualquer contexto. Seus princípios sobre relacionamentos funcionam em todas as culturas. Seus ensinamentos sobre liderança são estudados por organizações seculares. Por que sabedoria espiritual é eterna? Primeiro, porque vem de Deus, que é eterno. Sua perspectiva transcende limitações temporais. Vê passado, presente, futuro simultaneamente. Segundo, porque lida com natureza humana que não muda. Tecnologia evolui, culturas se transformam, mas coração humano permanece igual. Sabedoria que compreende a alma humana nunca fica obsoleta. Terceiro, porque opera segundo princípios universais do reino de Deus. Leis espirituais são tão constantes quanto leis físicas. Gravidade funciona em qualquer lugar. Princípios espirituais também.
Quarto, porque foi testada através da história. Milhões de pessoas em diferentes épocas comprovaram a eficácia de princípios espirituais. Não é teoria não testada, mas sabedoria validada historicamente. Como reconhecer sabedoria eterna versus temporária? Primeira, sabedoria eterna produz transformação profunda que permanece. Mudanças superficiais são temporárias. Transformação autêntica é duradoura. Segunda, sabedoria eterna funciona independente de circunstâncias externas. Princípios verdadeiros são aplicáveis tanto na prosperidade quanto na adversidade. Terceira, sabedoria eterna é confirmada através de gerações. Verdades que resistem ao teste do tempo demonstram natureza eterna. Quarta, sabedoria eterna. Alinha-se com propósitos divinos revelados nas Escrituras. Conhecimento que contradiz revelação bíblica é temporário, não eterno. O mundo investe enormes recursos em conhecimento que se torna obsoleto rapidamente. Universidades reformulam currículos constantemente. Teorias científicas são substituídas, filosofias são abandonadas. Mas quem investe em sabedoria espiritual acumula tesouro que nunca deprecia. Conhecimento que permanecerá relevante na eternidade. Princípios que funcionarão tanto na terra quanto no céu. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Em Mateus 6:20. Sabedoria espiritual é investimento eterno que produz dividendos infinitos. As 7 características da sabedoria que o mundo não consegue entender são: fonte sobrenatural, método de comparação espiritual, natureza paradoxal, ensino direto do espírito, poder transformativo, seletividade baseada em maturidade e eternidade transcendente. Essas características explicam por que o mundo rejeita, ridiculariza ou ignora a sabedoria espiritual. Não consegue compreender conhecimento que opera segundo princípios completamente diferentes dos seus. Mas, para aqueles que se qualificam espiritualmente, essa sabedoria está disponível, não através de estudos acadêmicos, mas através de revelação do Espírito Santo, não por méritos intelectuais, mas por maturidade espiritual. Se esta revelação despertou fome por sabedoria que o mundo não consegue entender, se você reconhece que tem dependido mais de conhecimento humano que de revelação divina, deixe nos comentários: quero sabedoria que o Espírito Santo ensina. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa descobrir sabedoria sobrenatural. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde exploramos conhecimento que transcende universidades humanas. A sabedoria está disponível. O professor está pronto. A revelação está esperando. A questão é: você tem fome suficiente para buscá-la? Porque no final, não é questão de inteligência humana, é questão de humildade espiritual para receber sabedoria que vem de dimensões que o mundo nunca compreenderá.